Graça e paz da parte do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Amém? Privilégio enorme, depois de tanto tempo, e a gente acaba exagerando tanto tempo, mas alguns meses também, sem ver pessoas, né? Os irmãos aqui nos bancos, louvando a Deus conosco, e agora podemos ter o privilégio de ter os irmãos aqui novamente, podendo participar e podendo compartilhar a palavra de Deus, olhando nos olhos dos nossos irmãos amados, alguns irmãos que há muito tempo nós não víamos, e Deus tem dado essa graça, misericórdia e a confiança de que Ele estaria nos guardando todos os dias, nos ajudando a passar por esses momentos difíceis. Queria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo 46, mesmo assentado, pudesse me acompanhar na leitura do Salmo 46. Todos acharam? Digo amém? Amém. Salmo 46, salmo muito conhecido, tem como tema que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor. Que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Pai, mais uma vez nós queremos entregar ao Senhor, Deus, as nossas vidas, te pedir por esse momento, Deus, onde a tua palavra será aqui transmitida, será exposta, Deus, que encontre corações aqui, Deus, desejosos de ouvi-la, Deus, que a tua palavra penetre, Deus, nos nossos corações, nas nossas mentes, nos nossos ouvidos, e faça aquilo que lhe apraz, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu queria, com base nessa leitura inicial, que nós fixássemos os nossos olhos nesse Salmo 46, da maneira como o povo de Deus foi instruído ali no passado a terem a palavra de Deus atada aos seus corações, a terem a palavra de Deus ali atada às suas testas, né? Ali no braço, aonde eles caminhassem, por onde eles fossem, tivessem a palavra de Deus como a sua fonte de meditação diária. Esse Salmo 46, desde quando tudo isso começou, em março, tem sido um salmo de muita reflexão, um salmo que vira e mexe, eu tenho voltado, tenho olhado para esse salmo, porque é o salmo que nós precisamos nos apegar.
Muitas coisas são incertas nessa vida, muitas coisas são incertas de tudo isso que a gente tem vivido, muitas coisas estão incertas até mesmo naqueles que se dizem especialistas em assuntos relacionados à situação que nós estamos vivendo. Uma hora um diz uma coisa, outra hora outro diz uma coisa, ninguém sabe aquilo que é certo, mas nós temos aqui algo que é eterno, algo que susteve a vida de servos de Deus milênios e chegou até nós e também nos serve como base para que nós possamos continuar caminhando em fé. Amém? Tudo isso pode ser incerto, mas Deus continua sendo o nosso refúgio e fortaleza, um socorro bem presente no tempo da angústia. Que você esteja com dúvidas, que você esteja pairando medos, temores sobre você, sobre amigos seus, sobre familiares seus, mas que você tenha essa convicção de olhar para o Salmo 46 e reconhecer e afirmar cada dia mais e mais que Deus tem sido o meu e o seu refúgio e fortaleza no tempo presente. Esse Salmo 46 ele é o salmo que inspira Martinho Lutero, o reformador, a escrever aquele cântico: Castelo Forte é o nosso. E aí esse homem se inspira no Salmo 46, tem esse Salmo 46 como o seu lema de fé, o seu lema de combate cristão, e faz com que esse homem faça, usado por Deus, a transformação que nós conhecemos hoje como Reforma Protestante. Esse cântico, Salmo 46, Salmo 47 e Salmo 48, são cânticos de triunfo. Esses salmos foram ensinados e instruídos, principalmente às mulheres, que no meio de dificuldade, no meio das batalhas do povo de Deus, e elas pudessem ir ali cantando e fortalecendo os exércitos, fortalecendo o povo de Deus a continuar caminhando. Nós lemos esse salmo como um salmo de triunfo. Nós não nos esquecemos, nós não ignoramos todas as coisas que o mundo está passando e que não são as primeiras coisas que assolaram a humanidade e nem serão as últimas. Mas o nosso Deus continua sendo um refúgio, fortaleza e socorro bem presente na angústia. E nessa hora então, eu queria que nós nos ativéssemos aqui ao versículo 4, quando menciona acerca desse rio. E a gente vai tentar entender um pouco o que esse rio está fazendo no meio desse Salmo 46. Que rio é esse? Essa semana estive lendo um devocional de um pastor americano que eu gosto muito, chamado Steven Larson, um homem de Deus que tenho certeza que, como muitos outros, infelizmente acabam sendo muito mais conhecidos depois da sua vida, né? Muitas das suas obras, muitos dos seus trabalhos a gente conhece pouco, não é pouco, né? Não é muito divulgado, mas um homem que tem sido muito usado por Deus já há muito tempo, principalmente nesse tempo. E ele diz o seguinte: circunstâncias difíceis produzem desafios e pressões que podem nos levar ao desespero. E nós temos visto isso na nossa sociedade. Nós temos visto isso nos olhos, nos semblantes, temos ouvido de pessoas muito queridas que têm se encontrado em momentos como esse em desespero. Em tempos tão difíceis, percebemos rapidamente que não estamos no controle que nos ameaça. Se tem um tema que é recorrente e que na maioria das vezes, até mesmo dentro das igrejas, nós não falamos tanto, ou quando falamos nós não interpretamos, ou quando não interpretamos nós não vivenciamos de fato, é o tema da soberania de Deus. Ao mesmo tempo que nós afirmamos que Deus é soberano, que Deus governa sobre todas as coisas, na maioria das vezes nós queremos tomar decisões por todas as coisas. Nós queremos determinar o curso da nossa vida, nós queremos ter as escolhas que nos aprazem, que melhor parecem aos nossos olhos. E quando estamos em situações como essa que Deus nos permite passar, onde nós não sabemos literalmente para onde correr, quem tem a palavra certa, qual é realmente a resposta para tudo isso que nós estamos passando, é o momento em que nós nos entregamos
no momento em que nós nos colocamos na mão de Deus e ficamos conscientes que nós estamos à mercê de um Deus que é soberano. E esse é o melhor lugar para nós estarmos. E aí algumas expressões são interessantes, até mesmo dentro do meio cristão, do meio evangélico principalmente, quando nós dizemos assim: essa situação, só Deus para dar jeito nessa situação, mas sempre foi só Deus, sempre é só por Deus. Nós vivemos, nós nos movemos por Deus. É Ele quem nos permite viver cada dia. São as misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã, e grandes são as suas misericórdias. Se não fossem elas, as causas, seríamos consumidos. E esse Salmo 46, então, o autor desse Salmo reflete então a grandeza de Deus em meio à adversidade. Eles estavam olhando para um tempo, para uma situação em que Deus estava sendo o seu refúgio e fortaleza no tempo presente e nas tribulações. Tudo aquilo que podia estar ameaçando o povo de Deus ali, e trazendo essa convicção para eles de que por isso eles não temeriam, porque Deus era esse refúgio e fortaleza. Ainda que os montes, olhar para os montes, traz para nós a impressão de algo suntuoso, algo poderoso. Olhar para o mestre Álvaro aqui tão próximo de nós, olha, irmão, que grandeza, que coisa gigantesca. Mas aí, imaginar que, dependendo de uma situação que pode acontecer aqui no clima, no meio ambiente, esse mestre Álvaro desse tamanho ele pode ser destruído, seja pela ação do homem, em começar a explorar algum tipo de recurso mineral. Se descobríssemos daqui a 2 meses que tinham ouro ou algum tipo de minério, eu duvido que esse monte permaneceria ali tão bonito, tão belo, tão suntuoso. Os homens dariam um jeito de destruí-lo. E talvez eles não aparecessem para a gente tão grande. Talvez se passássemos aqui por um terremoto, alguma situação desse tipo, ele também viria a se desfazer. Mas a nossa confiança em Deus permaneceria para sempre. Por mais que esse monte pareça suntuoso, ele pode ser destruído sim. Ele pode se derreter por completo, pode desaparecer. Se os homens decidirem fazer um túnel, fazer alguma coisa, eles podem interferir naquilo que parece que é tão poderoso. Mas ele não se compara ao poder do nosso Deus. E aí, ainda que essas águas tumultuem, ainda que no meio de uma tempestade enorme tudo pareça tumultuado para nós temos um Deus que nos guarda. O Salmo 46, então, esse autor está refletindo sobre a grandeza de Deus no meio dessa adversidade. E ele medita sobre quão forte é o cuidado protetor de Deus em meio à sua dificuldade. Deus tem cuidado do seu povo. Deus tem cuidado da sua família, Deus tem cuidado da sua casa, Deus tem cuidado da sua igreja. Há um propósito no coração de Deus, um propósito eterno, de que a igreja do Senhor estaria passando por situações, por mais adversas que fossem, mas Deus sempre encontraria um remanescente fiel que continuaria levando essa palavra. Ainda que os montes se transportem, ainda que tudo se vá, ainda que as águas estejam espumejando, estejam mar bravio, nós permanecemos firmes, inabaláveis, com uma fé firmada nesse nosso Deus que tudo pode. Embora pareça que a terra está tremendo por debaixo, o salmista retira a força dessa verdade. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, a santa morada do Altíssimo, diz o versículo 4. O rio que flui representa o próprio Deus e a paz que Ele fornece ao seu povo. Deus é o rio. O Senhor é esse rio que está jorrando, que está fazendo com que as correntes, as correntezas desse rio alimentem o seu povo. Essas correntes desse rio continuem alegrando a cidade de Deus, que somos nós. O
Senhor é o rio, nós somos a cidade de Deus, em que Ele está irrigando, que Ele está abastecendo a cada momento. E aí, o autor explica aqui que antigamente os cidadãos de uma cidade viviam dentro de poderosas muralhas protetoras. As maiorias das cidades da era medieval, das eras passadas, elas eram protegidas por muros, por muralhas fechadas. E os inimigos, quando não conseguiam penetrar naquelas muralhas, uma das coisas que os exércitos inimigos tentavam atacar, procuravam atacar, era a fonte de água que jorrava para dentro da cidade. Uma vez represando a água, uma vez interrompendo o ciclo dessa água, aqueles cidadãos que estavam presos dentro daquela redoma, se achando poderosos, porque tinham muros grandiosos ao seu redor, agora não tinham suprimento de água. E a gente já sabe o que é a falta de água. No nosso tempo, imagina no deles. A irrigação de plantação, animais que não tinham que beber, as pessoas não tinham como beber água. Então, passava-se o tempo, mas daqui a pouco, aquele povo que estava dentro daquela muralha poderosa acabava cedendo, abrindo os portões e se rendendo ao inimigo, porque já não tinham mais o suprimento de água. Então, a ideia desse texto, principalmente o versículo 4, é justamente essa: quando os invasores estrangeiros cercavam a cidade para atacá-la, cortavam o fornecimento de água, represavam o rio, e uma vez que a água não entrava na cidade, as pessoas logo se tornavam fracas e seriam facilmente derrotadas. Isso traz para a gente também uma analogia e uma ideia de como o rio de Deus precisa continuar fluindo na minha e na sua vida, apesar das dificuldades. Talvez nós nos fechamos, nos cercamos de tantas coisas que parecem nos proteger, mas quando chega um momento como esse, de desafio, nós ficamos ilhados, porque cortam o fornecimento daquele rio que fluía para dentro de nós. Nós temos ouvido e temos experimentado aqui, irmãos, testemunhos de pessoas que já não podem estar aqui conosco por alguma circunstância. E nós temos percebido como isso tem feito mal a esses irmãos. Como a ausência da comunhão, da presença junto com os irmãos aqui, esse dia a dia, esse olho a olho, o ouvir a palavra, o sentir esse calor aqui junto com os irmãos, como isso tem sido como o cortar, né, desse rio que estava fluindo na vida dos irmãos. E hoje eu ouvi algo que me chamou a atenção. Sofia disse para mim: pai, essa situação toda que nós estamos passando vai mostrar de fato quem são as pessoas que estão em Deus de verdade e quem são aquelas pessoas que estavam na igreja ali por uma questão social apenas. Essas pessoas que já estavam fracas, onde o rio já não estava fluindo, mesmo sentado aqui nos bancos, mesmo ouvindo as pregações domingo após domingo, mas quando esse rio não fluía de verdade, algo já estava impedindo e agora não estão podendo estar aqui conosco. A ideia é justamente dessa cidade fortificada, que agora está com seu leito do rio cortado, seu fluxo. E essas pessoas, a tendência é que elas vão definhando na fé, elas vão se afastando na fé. E tão preocupante, tão triste como as pessoas que estão perdendo as suas vidas, seja por a circunstância atual, seja por outras doenças, principalmente as pessoas que estão mortas espiritualmente na fé. Sejam aqueles que caminhavam conosco, sejam aqueles que já não faziam parte disso aqui, ou não davam tanto valor por estar na presença de Deus, por estar vivendo em comunhão com os irmãos. Eu vou na igreja quando eu quiser. Não, hoje está muito bom e hoje gostariam muito de estar aqui, e estão sendo impedidos pela circunstância atual. Então, uma vez que essa água não entra na cidade, as pessoas enfraquecem e são facilmente derrotadas. Quando o rio de Deus para de fluir dentro do nosso ser, quando para de alegrar, para de refrescar a nossa vida, para de ser esse refúgio, essa fortaleza, esse socorro presente, quando isso deixa de fazer sentido para nós, a tendência é que nós vamos deixar de estar glorificando a Deus, nós vamos nos enfraquecer na fé. Por isso é tão importante estar aqui e cada dia mais cavando, né? Uma coisa que depois a gente vai entender
por que algumas cidades também faziam o quê? No momento em que os inimigos cortavam o fluxo dos rios, algumas cidades já preparavam cisternas, porque por mais que cortavam os fluxos do rio na parte de cima, pelo leito, a água continuava a fluir. Eles sabiam disso, por isso era necessário o quê? Cavar mais fundo. Isso traz também uma lição para nós. Toda vez que nós percebemos que está difícil esse acesso a esse fluxo do rio, é necessário um empenho maior, cavar mais fundo e descobrir onde está o leito do rio, para que esse rio, para que essa água volte a fluir sobre as nossas vidas. Deus está nos trazendo esse ensinamento de que, por mais que aparentemente tenham cortado o fluxo do rio, o rio não tem mais trazido ali consigo seus benefícios, o rio está sempre jorrando. O leito do rio está sempre jorrando. Deus está presente, por mais que pareça não estar, por mais que você não consiga ver que Deus é o seu refúgio e sua fortaleza no meio dessa situação tão complexa, o rio de Deus continua fluindo. E Ele pode continuar irrigando a minha e a sua vida. Ter acesso à água de um rio que flui durante períodos de seca foi extremamente importante para a sobrevivência do povo de Deus. Não conhecemos o contexto específico desse salmo, no que ele se deu, mas é uma época em que o exército estrangeiro cercou a cidade de Jerusalém. Diante dessa ameaça, o povo confiou na proteção de Deus e ele conquistou a vitória por eles. Nesse contexto, o salmista diz que há um rio que está constantemente fluindo para a cidade de Deus, representando o refresco sustentador e a esperança constante que somente Deus pode dar. Quando nós nos afastamos dessa esperança, quando nós colocamos a nossa esperança em outras coisas, quando nós ficamos esperando que os governantes, que os cientistas, que os médicos resolvam a situação atual e não colocamos a nossa confiança em Deus, a tendência é que isso traga frustrações para nós, porque cada um diz uma coisa, ninguém tem a resposta. Mas nós sabemos, precisamos continuar confiando que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Há um rio. Eu queria que você saísse daqui nessa noite, você também que está nos assistindo, com essa convicção plena, que o rio continua fluindo sobre a minha e sobre a sua vida. Amém? Por mais que pareça tudo difícil, por mais que pareça que esteja tudo represado, que o rio de Deus não está fluindo, ele permanece. Esse rio que flui para a cidade onde os crentes vivem, não é um rio literal. Nos versículos anteriores o salmista descreve que as montanhas, as águas, com linguagem poética, sinalizando tempos devastadores para o povo. As suas provações são como montanhas que caíram sobre eles. Os seus problemas são como as águas do mar que estão agitadas pela tempestade. Da mesma maneira, esse rio, ele é metafórico, é só uma metáfora, e representa um fluxo da paz e da força de Deus em suas vidas durante tempos de tribulações acaloradas. Deus tem dado força, Deus tem dado vigor a nós, tirado força de onde a gente nem imagina, para continuar constantemente trazendo ânimo, trazendo vigor, trazendo uma palavra de esperança, trazendo uma palavra de fé, ainda que nós mesmos, a verdade seja dita, estejamos também meio que assustados, estejamos esperando que isso tudo passe logo, mas Deus tem trazido para nós essa expectativa, essa esperança, essa confiança de Deus para continuar animando o seu povo. Temos visto pessoas que já conviveram conosco há tanto tempo, já ouviram tanto da palavra de Deus, já experimentaram tanto de Deus, que agora estão estagnados, agora estão paralisados diante do medo, diante do pavor, diante da afronta que a situação presente traz para nós. Então, observe o tempo. E o tempo diz que o verbo tempo presente, a cada momento do dia, um fluxo constante de um rio que dá vida ao seu povo. E esse rio é o próprio Deus. É um fluxo constante da graça de Deus, da sua misericórdia. Um fluxo de sustentar a paz, a alegria e o poder que nos permite passar por momentos difíceis de uma maneira triunfante.
Temos visto muita gente ficando pelo caminho, algumas pessoas sendo acometidas por essa situação, passando por ela, outras não, mas Deus tem continuado a dar paz, alegria ao seu povo. Essa verdade deve ser um forte encorajamento para nós hoje, porque vivemos tempos difíceis, nós não nos encontramos com as montanhas que estão desmoronando ao nosso redor, mas precisamos ser lembrados de que existe um rio de suprimento suficiente de Deus, sempre fluindo nas nossas vidas. Esse rio é um mistério eterno do Espírito Santo, proporcionando a sua plenitude da graça de Deus e nos acalmando e confortando nos momentos mais difíceis. Tudo isso vai passar. Amém? Tudo isso vai passar. Isso não é a primeira situação desafiadora que a humanidade sobrevive. Nós também passaremos por isso. Nós estamos, de fato, podemos reconhecer que estamos espantados, estamos assustados. Temos tentado tomar as medidas que estão dizendo para nós que funcionam. Mas ainda assim, nosso vigor às vezes vai definhando, a nossa alegria em certo momento vai também sendo abatida, nossas expectativas, nossos sonhos podem estar em algum momento ou em algum sentido sendo frustrados porque não sabemos o que acontecerá amanhã. Mas quando entendemos que o rio de Deus ele permanece nos irrigando, permanece fluindo no meio de nós, nós sabemos que ele pode nos alegrar. Sobre esse rio, o salmista então escreve: puxa essas correntes, as correntes estão no plural, por quê? Porque indicam o seu suprimento que é abundante, não é a corrente. As correntes estão fluindo sobre a minha e a sua vida e alegrando a cidade de Deus. Essa palavra contente significa alegrar-se. Como se alegrar? Como estarmos alegres diante de uma situação como essa, que tem entristecido a humanidade como um todo? Nós nos alegramos não porque ignoramos a situação atual, nós nos alegramos porque a fonte da nossa alegria, ela independe das circunstâncias, amém? Elas independem da saúde, elas independem do dinheiro, elas independem da nossa condição, daquilo que nos cerca. A nossa alegria ela é resultante do amor de Deus em Cristo Jesus, que nos trouxe até esse lugar. E tem invadido os nossos corações, nos enchendo de paz em meio às tribulações. E é assim que nós vivemos. E essa é a contrariedade do Evangelho. Por isso que vão dizer, que esse Evangelho é o quê? É uma loucura. Mas é loucura para quem? Para aqueles que se perdem. Porque não faz sentido permanecer alegre, permanecer de cabeça erguida no momento em que tantos estão abatidos. E o que nos faz estar assim não é a nossa própria autoestima, não é porque eu sou mais forte, você é mais forte do que outras pessoas, porque quem nos fortalece é o Senhor. E quando esse Deus, que é o nosso refúgio e fortaleza, está fluindo dentro de nós, aí sim, aquele que é fraco se torna forte. Amém? Por mais tristes, por mais espantados que estejamos, o Senhor continua sendo a nossa fortaleza. No meio dessa turbulência, existe um rio subterrâneo que flui para o coração de todo verdadeiro crente. É uma fonte ilimitada de felicidade divina, que vem de Deus para nós. Então as nossas convicções, tanto para a vida, tanto para a morte, elas permanecem inalteradas, sabendo que é Deus quem cuida de nós. Nós não queremos, talvez, que tudo se finde agora. Alguns a gente até ouve: poxa, eu queria viver mais um pouco, eu queria viver até os 80, até os 90, até os 60 anos. Será que no meio disso tudo, talvez eu não consiga viver tanto assim? O importante não é perguntar quanto você vai viver, quantos anos você vai viver. O importante é perguntar como eu e você temos de fato vivido até aqui. O que eu e você podemos deixar para outros, principalmente em relação à fé. As pessoas que olham para você, as pessoas que olham em mim, no meio dessa tribulação, no meio dessa dificuldade, encontram esperança naquilo que você diz. As pessoas têm visto esperança no seu olhar, quando você fala sobre Deus, no meio dessa situação atual. Ou nós temos ido
como o fluxo é, realmente o fluxo parou de água, não tem mais o que fazer, vamos morrer, vamos ficar desesperados aqui, acabou o suprimento. Deus tem trazido esperança. A palavra de Deus tem sido nossa regra de fé e prática para continuarmos caminhando. Essa alegria que Jesus prometeu, essas coisas, como diz em João, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 11, estas coisas eu lhes falei para que a minha alegria esteja em vocês e que a alegria de vocês seja completa. Por mais que os momentos sejam difíceis, por mais que os momentos sejam desafiadores, a fonte da nossa alegria permanece a mesma. Ela permanece inalterada e permanece poderosa para nos alegrar no meio de toda essa tristeza. Jesus prometeu dar sua alegria sobrenatural aos seus discípulos. Uma alegria que só pode vir dele. E se você e eu, presta bem atenção nisso que eu vou te dizer agora, se você e eu somos de fato crentes em Jesus Cristo, há um rio que flui constantemente nos nossos corações, dia e noite, e esse rio é o que nos dá alegria. Uma das marcas de um verdadeiro cristão é, através de tempos difíceis, se tornar firmes no amor de Jesus e continuar testemunhando dele. Deus testemunha no meu e no seu coração que somos filhos de Deus de fato, e quando no meio das tribulações, no meio das dificuldades, nós conseguimos nos alegrar do Senhor. Como o apóstolo Paulo estava confinado em uma prisão romana, e várias de suas cartas estavam em circunstâncias como essa, ele escreveu aos Filipenses, aquela igreja ali em Filipe, capítulo 4, versículo 4: alegrai-vos sempre no Senhor. Novamente direi, alegrai-vos no Senhor. Em meio à guerra, em meio à prisão, em meio à enfermidade, em meio à ausência de água, em meio à ausência de suprimentos de alimento, alegrai-vos no Senhor. Embora seu corpo esteja acorrentado, no caso do apóstolo Paulo preso, a sua alma se eleva às alturas do céu com alegria que não é deste mundo, uma alegria que não é passageira. E aí, o pastor Steve Larson, que escreveu esse texto, ele diz que no momento em que ele foi fazer uma visita, dentre outras visitas que ele fazia a hospitais, ele podia perceber claramente quem eram as pessoas que estavam colocando suas esperanças em Deus e quem eram as pessoas que estavam colocando as esperanças na ciência, no homem, na tecnologia, etc. Quando viam ali uma pessoa acamada e dividindo aquela cama de um lado, familiares desesperados, querendo processar o hospital, querendo colocar várias desculpas para a situação atual daquele paciente, e do outro lado da cama, uma outra parte da família esperançosa, crendo que Deus estava cumprindo seus propósitos naquela situação. E essa é a diferença entre aqueles que de fato creem e aqueles que não creem no Senhor. O que faz a diferença entre pessoas desses dois grupos? Um círculo de membros da família não tinha fé em Deus, então eles não tinham paz. Uma coisa é circunstancial, uma coisa puxa a outra. Se você não tem fé em Deus, se no meio a toda essa situação que nós estamos vivendo as pessoas não conseguem ter fé em Deus, elas não terão paz. E uma vez que elas não têm paz, elas não conseguem ter alegria. E uma vez que elas não têm alegria, elas não conseguem ter esperança. E uma vez que elas não têm esperança, elas não conseguem ter expectativa de vida. Então é importante que você creia no Senhor, em tudo aquilo que Deus prometeu, em tudo aquilo que Deus entregou para nós. Mas o outro grupo, que teve fé em Deus durante esse período difícil, como resultado, eles tiveram um rio de paz inundando seus corações durante a hora mais sombria. Acontecesse o que acontecesse com aquele familiar que estava acamado, eles reconheciam que Deus estava cuidando de toda aquela situação, e havia e há sempre um propósito de Deus para todas essas coisas. E sobre a cidade de Deus, o salmista diz o seguinte, que este rio está fluindo para a cidade de Deus. Ele não está dizendo que este rio deixa as pedras da cidade alegres, as árvores alegres, as paredes alegres. Ele está falando que ela flui para a cidade. Ele se refere a essa cidade como o povo de Deus. O rio não está ali simplesmente para alimentar a natureza. Ele está, na verdade,
para nutrir, suprir as necessidades do seu povo. Ele está falando sobre cidadãos que vivem dentro desses muros. Precisamos ter essa mentalidade para entender o que ele está dizendo aqui, o salmista nesse caso, que esse rio está composto de vários riachos, que são puros e limpos, e também são vivificantes. O poder desse rio transformador, o poder desse rio vivificante que passa sobre a minha e sobre a sua vida, ele vai inundar a cidade de Deus com alegria celestial no meio das tribulações. Vamos continuar tendo motivo para sorrir, para cantar, para nos alegrar, porque a nossa força vem do Senhor. E esses lugares sagrados da habitação, uma segunda linha acrescenta as moradas sagradas do Altíssimo. Quais são essas moradias? Também são no plural, onde Deus mora. Que habitações são essas que Deus habita, que Deus mora? São as vidas do seu povo. Nós somos essa cidade de Deus, onde Ele habita. O apóstolo Paulo escreve: ou você não sabe que o seu corpo é um templo do Espírito Santo, que está em você, a quem você tem de Deus, que não é seu. Esse corpo presente que nós habitamos aqui é o templo do Espírito Santo também. O Espírito Santo está se manifestando dentro de nós. 1 Coríntios 6:19. Mais uma vez Paulo escreve sobre essa âncora da alma, que é a nossa esperança, que está fincada, que está firmada no Senhor. Por mais que a terra se abale, por mais que o mar esteja bravio, nós estamos firmados em Deus. A nossa esperança, ela é fixa no Senhor, em meio a todas e quaisquer circunstâncias. Todos os crentes, então, são uma habitação santa de Deus. Fomos santos pela obra da graça santificadora de Deus. Fomos separados pelo seu poder que domina sobre o pecado. Mesmo que tenhamos uma tendência, uma natureza pecaminosa, a partir do momento que o Senhor nos restaura, nos traz de volta à vida, nos faz viver a vida dele, temos a capacidade de vivermos de uma maneira santa, reconhecendo que somos templo do Espírito Santo de Deus. O Senhor habita em nós, somos as suas cidades, somos literalmente a habitação do Senhor. E essa alegria que flui dos nossos corações, que as pessoas não conseguem entender, como podemos permanecer alegres, satisfeitos, reconhecendo a presença de Deus na nossa vida, é resultado do próprio Deus vivendo dentro de mim e de você, meu querido. Do fundo da nossa alma, Deus está nos dando essa paz, uma paz sobrenatural. Ela supera a compreensão humana. Nós já temos falado sobre isso aqui constantemente. Filipenses 4:7, Paulo vai dizer que essa paz é uma paz que excede todo entendimento. Esse momento é um momento em que pouco do que nós temos visto tem sido paz no mundo. São várias as ameaças, são vários os conflitos, são vários os grupos, pessoas se degladiando ali nas redes sociais, né? Por entendimentos diferentes, pessoas da mesma família, da mesma casa, não conseguem se entender, têm opiniões diferentes sobre várias coisas que a nossa cultura quer impor para nós. Por isso que é tão importante nós reconhecermos que esse Senhor, que esse Espírito Santo que habita dentro de mim e de você, é mais do que capaz de nos trazer paz em meio às circunstâncias. E tudo isso vem de onde? Vem do Altíssimo, aquele que nos habita. Ele nos habita e nos enche de alegria. Ele é o Altíssimo. Este também é um dos muitos nomes para Deus, testificando especificamente a sua autoridade suprema e a sua majestade que é transcendente. Ele está entronizado nas alturas. Nós cantamos isso, né? Ele está entronizado entre os querubins e governa sobre todos. Você, meu querido, você que é crente no Senhor Jesus, você que tem vivido por essa palavra, você precisa entender que sobre tudo e sobre todos, sobre todas as circunstâncias, o Senhor governa. Amém? O Senhor está governando sobre tudo isso que está acontecendo sobre a terra nesse momento. No entanto, Deus vive dentro de nós, deixando-nos alegres no meio dos nossos momentos mais difíceis. Você confia em Deus ao enfrentar tempestades na sua vida?
Como está o seu nível de fé? Como está o seu nível de confiança em meio a tudo isso que nós temos passado? Diante de tudo aquilo que você já leu, diante de tudo aquilo que você já ouviu em relação à palavra de Deus, tantos anos na casa de Deus, tantas mensagens pregadas, tantos pastores, tantos servos de Deus nesse momento se empenhando ao máximo para transmitir, para preparar algo de conteúdo que possa animar a sua fé novamente, que possa fazer com que esse rio de Deus flua no meio da sua e da minha vida. Nós não temos outras fontes de alegria, irmãos. Nesse momento, principalmente, talvez para a nossa geração, primeira vez que nós passamos por isso, não temos aonde recorrer. Não temos outra fonte que nos dê força. A filosofia não vai te ajudar. A meditação não vai te ajudar. Os remédios também, para trazer ânimo, vigor, esperança, não vão te ajudar. Somente o Senhor é a nossa fonte de alegria, é a nossa força interior. Senão aquele que é encontrado nele, olhe para Deus e saiba que Ele dá paz aos corações que estão perturbados nessa hora. E no meio de problemas mais sombrios que possam estar pairando sobre as mentes, sobre os corações num momento como esse, lembre-se, há um rio. Vamos ler novamente, versículo 4. Queria que você lesse junto comigo, Salmo 46, versículo 4. Nós vamos ler juntos. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Possamos ter essa expectativa, possamos ter essa convicção de que o rio de Deus continua fluindo nos nossos corações, continua fluindo sobre as nossas vidas, independente das circunstâncias, independente do que pareça, mesmo que fechem, mesmo que tentem represá-lo, ele continuará correndo, continuará irrigando, continuará sendo essa fonte de vida, essa fonte de esperança, essa fonte de alegria para a minha e para a sua vida. Deus nos abençoe e enche o nosso coração de fé para passar por todos esses momentos difíceis e desafiadores, crendo que há um rio de Deus fluindo sobre nós. Em nome de Jesus.